Olá, amigos, amigas da rede social. O tema dessa semana que eu quero abordar é a execução do orçamento do governo federal, orçamento público. Vou pegar a questão dos gastos públicos. E a motivação é uma reportagem que o Estadão, Jornal Estado de São Paulo, na sua edição de domingo, dia 9 de maio, trouxe sobre o chamado orçamento secreto do governo federal, em que o governo federal mantinha um acordo mais ou menos encoberto para distribuir uma parcela da verba federal, uma parcela considerável, fala-se em 20 bilhões de reais, para a base aliada do governo federal, com critérios levando em conta a votação dos deputados em favor ou não do governo federal, ou seja, um esquema de cooptação. Se vocês quiserem dizer um esquema de compra de votos de deputados, também vale. E isso ganhou uma boa repercussão na semana, está sendo discutido. Vieram informações também que algumas compras estavam superfaturadas, compras de máquinas pesadas distribuídas para as prefeituras. E acho que além desse tema em si, que vai continuar a ser debatido e espero que venham mais informações a público, né? O Estadão é que está mais trazendo essas informações. A gente aproveite esse acontecimento para discutir os gastos públicos, como eles são feitos, quais são as formas que o dinheiro público deve ser usado. Porque nós estamos passando, nesse momento no país, por uma situação de dupla pressão sobre o orçamento público. Primeiro foi a aprovação da chamada PEC da morte, ou PEC do teto dos gastos, em 2016. Os gastos públicos, de uma maneira absurda, de uma maneira equivocada, não pensando em questões de curto prazo, questões que podem acontecer. O Brasil resolveu, em 2016, por ampla maioria, o Congresso Nacional votou a favor do congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Nenhum país faz isso. Isso é um absurdo. Não se pode engessar o orçamento público por 20 anos. Mas que resolveu, na onda que tem que diminuir o papel do Estado, etc. Não é? Quando se fala em diminuir o papel do Estado, isso quer dizer vai ter menos dinheiro para os aposentados, para os pensionistas, para a saúde pública, para a educação pública, para a segurança pública, para as universidades. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está ameaçando fechar as portas agora em junho. Já não tem orçamento para tocar o ano. Então, se congelou o orçamento público federal por 20 anos, por imensa maioria. Inclusive, o presidente atual era deputado à época e votou a favor. Então, os gastos públicos estão contidos por cima. E insisto, isso é menos serviço para a população. E agora, o que está aparecendo é que a distribuição do que restou está sendo feita de maneira a deixar programas importantes de lado, com menos recursos, e aumentar a participação das chamadas emendas parlamentares. E a gente tem que perguntar se isso é a melhor maneira de distribuir o dinheiro público. Se o papel das emendas parlamentares deve ser decisivo na distribuição do dinheiro público, ou nós devemos ter outros critérios democráticos para a distribuição do dinheiro público. Então, recentemente saiu a notícia, eu já dei uma notícia de um problema, que é o financiamento das universidades federais. Recentemente saiu a notícia que um programa muito importante na área da saúde, a farmácia popular, vai contar com menos recursos. A farmácia popular
Foi uma maneira muito correta de amparar os mais velhos, que encontram nas farmácias conveniadas, na rede de farmácia popular, remédios básicos contra diabetes, problema de pressão alta, né? Graciosamente. Né? Graciosamente não, dinheiro vindo dos impostos. Esse é um programa muito importante e que está sofrendo solução de continuidade agora. Outra coisa mais recente é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial que teve um nível muito alto até julho do ano passado, muito alto em relação a agora. Né? Depois de agosto já caiu pela metade. Esse ano começou sem o auxílio emergencial e foi recomposto agora no mês de abril, né, mas um valor bem mais baixo, com alcance social menor. Então você está cortando dinheiro na educação, mesma coisa, né? Saúde de maneira geral, está se tirando dinheiro, né? Tirando serviços corriqueiros para a população e aumentando a participação dos parlamentares na distribuição do orçamento. Será que é a melhor maneira? As pessoas fazem às vezes um auê em relação a isso. Um deputado trouxe 320 mil, 350 mil para uma cidade, não é? Se valoriza, isso está aproximando da eleição de 2022, isso vai fazer com que o deputado tenha mais votos, mas esse dinheiro, ele pulverizado do jeito que está sendo feito, é um gasto mais adequado em termos gerenciais? Está cortando outras coisas, o dia a dia? Eu costumo sempre dar um exemplo do município de Jaboticabal, que não tem auê nenhum. Mas todo mês em Jaboticabal, todo mês, os contemplados com Bolsa Família, que são mais de 3 mil famílias jabuticabalenses, recebem 500 mil reais todo mês, que atende as famílias mais pobres, as famílias em condição de pobreza ou extrema pobreza, que gastam no comércio local. Então vejam, 500 mil todo mês, isso por ano dá 6 milhões de reais. Todo ano, já faz muito tempo que isso vem acontecendo. Né? Então dinheiro que entra no município de Jaboticabal e beneficia muita gente, mais de 3 mil famílias, portanto quase 10 mil pessoas, e esse dinheiro gira no município de Jaboticabal. O SUS, mesma coisa, as verbas do SUS, a verba da alimentação escolar, né, que vem sempre insuficiente, é bom que se diga, mas poderia ser maior se fosse reforçado esses gastos. Agora não estamos tendo alimentação escolar no período da pandemia, evidentemente, né? Mas deveríamos encontrar alternativas para chegar às crianças. Então as políticas têm que ter continuidade, tem que ter verba contínua, com critérios claros, objetivos. Né? Então o parlamentar tem todo o direito de lutar pela sua região, pela sua causa, né? E ter inclusive uma parte do orçamento distribuída através de emendas parlamentares. Mas a gente tem que sempre questionar se isso é a melhor maneira de distribuir dinheiro público. Ou se é muito melhor que a gente faça, na distribuição de dinheiro público, critérios claros e objetivos, para que os programas continuem. Então, acho que essa é uma discussão que a gente teria que fazer com mais profundidade. Porque, às vezes, um deputado vota tudo contra a população, tudo contra. Vota contra os aposentados, vota contra a saúde, vota contra a educação, vota contra as universidades, tudo ele vota para tirar dinheiro. Aí ele aparece lá com emenda de 300 mil reais e, muitas vezes, as pessoas acham que ele fez uma coisa correta. E os votos que ele deu contra a população anteriormente? Para tirar o dinheiro do orçamento em favor do dia a dia da população. Acho que a gente tem que ficar bem de olho nesta questão e acompanhar, apurar essa informação sobre o orçamento secreto e, mais do que isso, verificar como de fato quais são os critérios que o dinheiro público está sendo gasto e se esses critérios são os mais adequados. Até uma próxima.